Sabe aquele versículo que parece simples, mas que na verdade guarda um universo de significados? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um deles, lá do livro de Isaías. Vamos tentar entender o que ele tem para nos dizer sobre encontrar esperança justamente nos momentos mais difíceis. É sobre uma promessa que nasce no deserto. E para começar, olha só que frase forte. Isso aqui resume tudo. A ideia é bem radical, né? Porque não é que a esperança aparece apesar do problema, ela surge por causa dele. É uma virada de chave completa no nosso jeito de pensar. Isso nos leva à pergunta central de hoje. Por quê? Por que justo o lugar mais improvável, o mais seco, aquele beco sem saída, porque ali se torna o palco para algo divino e grandioso acontecer? Para a gente começar a responder isso, primeiro a gente precisa encarar o paradoxo que está por trás dessa promessa. Então vamos lá. Uma promessa no impossível. A gente vai ver que a grande sacada aqui não é sobre fugir do deserto, mas sim sobre construir algo incrível, bem no meio dele. É uma ideia que vai totalmente contra o que a gente costuma pensar, né? O versículo diz que aquela situação que parece impossível, aquele lugar onde nada acontece, não é um obstáculo. Pelo contrário, é o canteiro de obras que Deus escolheu. Então aquele sentimento de estar parado, num lugar seco, sem vida, na verdade é o ponto de partida, não é o fim do jogo, é o começo da construção. Ok, mas para a gente sentir o peso de verdade dessas palavras, a gente precisa voltar no tempo, entender para quem isso foi dito e quando. O contexto histórico aqui é fundamental, é a chave de tudo. Imagina só a cena. Estamos lá pelo século 6 a.C. O povo de Judá, eles foram derrotados, arrancados da sua terra e levados à força, como exilados para a Babilônia. Pensa no tamanho da tragédia. Foi uma catástrofe nacional, algo que ninguém imaginava que poderia acontecer. E a perda foi total. Não foi só uma batalha perdida, sabe? Eles perderam o templo, que era o coração da fé deles, perderam a terra, que era a identidade deles, e com tudo isso, perderam completamente a esperança. Era a definição perfeita da palavra impossível. E é bem aí, no meio desse desespero todo, que essa profecia aparece. A imagem de preparar o caminho era super comum para eles. Todo mundo entendia. Significava que um rei estava chegando, um libertador. Os mensageiros iam na frente, arrumando a estrada, tirando os obstáculos. A mensagem era clara: se preparem, porque o resgate está vindo. Agora vem a parte que eu acho mais fascinante. Vamos mergulhar nas palavras originais, no hebraico. É aqui que a gente começa a descobrir uns significados escondidos que são, uau, incríveis. A primeira expressão é kol kore. Não é um sussurro, não é uma vozinha tímida. A palavra kol em hebraico passa a ideia de um som potente, quase como um trovão. É um chamado que vem de Deus e que rasga o silêncio da dor, sabe? Chega com autoridade e com força total. A segunda palavra que a gente precisa olhar é midbar. É a palavra hebraica para deserto. E bom, à primeira vista, deserto é isso mesmo. Secura, vazio, abandono. Mas tem muito mais por trás dessa palavra. E aqui está o pulo do gato. A raiz da palavra midbar, deserto, é dabar. E dabar significa falar ou palavra. As letras são as mesmas. Gente, isso não é coincidência. É um jogo de palavras genial. É uma revelação. Então, olha que incrível. O lugar que parece ser de silêncio, de abandono, o deserto, o midbar, é na verdade o lugar da palavra, do dabar. É como se Deus estivesse dizendo: é aqui, onde não tem barulho, onde não tem distração, que a minha voz fica mais clara. E por último, a palavra yashar, que significa endireitar. Essa palavra também é demais porque ela tem um sentido duplo. Significa endireitar um caminho de verdade, fisicamente, mas também significa alinhar o coração, agir de forma correta, moralmente. Ou seja, a ação de Deus de abrir o caminho e a nossa resposta de andar reto nele, as duas coisas estão conectadas. Beleza, a gente viu a história, viu as palavras, e agora? Como é que a gente junta tudo isso? Nessa última parte, vamos amarrar as pontas e ver como essa promessa de séculos atrás vira uma mensagem que vale para todo mundo hoje. A lógica por trás disso é muito poderosa. Pensa bem, o deserto, a situação impossível, ela tira todas as nossas muletas, todas as nossas falsas seguranças. Não tem mais plano B, não tem mais para onde correr. E é justamente nesse vazio, nesse e agora, que a intervenção divina encontra o espaço perfeito para acontecer.
O contraste fica super claro, né? De um lado a gente tem os nossos próprios recursos, nossa força, nossos planos, nossa inteligência, mas no deserto tudo isso falha. Do outro lado, o que sobra? A dependência de algo maior, do braço do Senhor, como a Escritura chama. É uma troca. A gente para de confiar na gente para confiar nele. Então, a mensagem que fica é de um otimismo radical. Aquele lugar que parece o fim da linha, o ponto mais baixo, pode ser exatamente o ponto de partida da estrada real de Deus, onde a libertação começa a ser construída. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como é que a gente passa a enxergar os nossos próprios desertos depois disso?